Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lourdes Lane e hoje eu irei falar um pouco sobre os fungos e as suas características. O ramo da microbiologia que estuda os fungos é a micologia. A sua origem etiológica da palavra é grega, onde mico significa mix, que quer dizer cogumelos. E logia teve a origem da palavra logos, que significa estudo. Então, micologia é o estudo dos fungos. São características gerais dos fungos que eles são unicelulares, como as leveduras, e podem, ou seja, eles possuem uma única célula e podem viver em colônias. Eles também podem ser pluricelulares, como no caso dos cogumelos. Então, eles possuem mais de uma célula. São seres eucariontes, além de possuir uma parede formada por quitina, uma estrutura, então, semelhante ao exoesqueleto dos artrópodes. São heterotróficos, ou seja, eles não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, então eles se alimentam de matéria orgânica, sendo eles considerados decompositores. E, além disso, a digestão deles ocorre fora do corpo, então é uma digestão extracorpórea, onde eles liberam as enzimas digestivas para o meio. Essas enzimas, elas digerem, então, o alimento ali presente, e esses fungos, eles vão absorver, então, os nutrientes e incorporar eles no seu metabolismo. Existem alguns fungos que eles possuem uma cor esverdeada, porém, os fungos são seres aclorofilados, ou seja, eles não possuem clorofila. Então, eles não são capazes de fazer fotossíntese. Mesmo que vocês verem um fungo verde, pessoal, eles não são capazes de fazer fotossíntese. Os fungos, eles possuem hifas, e as hifas são filamentosas, e o conjunto de hifas formam, então, os micélios. Os micélios, eles podem ser vegetativos ou reprodutores. Aqui, então, existem dois diferentes tipos de hifas. As hifas septadas, onde elas têm umas pequenas divisões, que são chamados de septos, que são paredes transversais, que separam, então, uma hifa da outra, e o conjunto delas forma um micélio. A gente tem aqui, então, os núcleos dentro dessas hifas, e esses septos, eles não são totalmente fechados, então tem uma passagem entre eles, por onde o citoplasma, então, flui livremente. E nós temos também as hifas cenocíticas, onde não existem os septos, então aqui nós não teremos paredes transversais, e os núcleos, eles estão, então, imersos dentro do protoplasma. Bom, pessoal, existem os micélios, então, onde as hifas, né, o conjunto de hifas formam os micélios, e o micélio vegetativo é a parte que vai dar sustentação e nutrição para o fungo. E nós temos também a parte do corpo de frutificação, que é formado por um conjunto de micélios, e é nesse corpo de frutificação que vai ocorrer, então, a produção das estruturas de reprodução desses fungos. Aqui, então, a gente tem como exemplo um cogumelo, onde o píleo é essa parte aqui que nós chamamos de, que é o chapéuzinho do fungo, né? Mas o certo é chamar de píleo. E nós teremos, então, as lamelas. As lamelas são essas estruturas aqui, parecem umas paredinhas, onde nessa lamela vai ocorrer a formação dos esporângios. E os esporângios vão formar os esporos. Os esporos são, então, as estruturas responsáveis, né, por fazer, então, a reprodução desses fungos. Quando esses esporos eles são dispersos no ambiente com o auxílio do vento e eles encontram um ambiente adequado para o seu desenvolvimento, eles, então, vão dar origem a novas hifas, e o conjunto dessas hifas vão dar, então, origem ao micélio, e esses fungos, então, vão conseguir se desenvolver.
Apesar dos fungos serem muito famosos, né, quando a gente pensa neles, a gente já pensa em algumas doenças, eles também são de grande importância para o desenvolvimento humano, como, por exemplo, na produção de alimentos, no caso aqui, na produção da cerveja, né, na produção dos pães, onde a fermentação das leveduras vão causar o aumento, né, do pão, vão fazer o pão crescer. A gente também tem fungos com grande importância ecológica, como no caso dos fungos micorrízicos, que são aqueles que fazem associação simbiótica com raízes de plantas, auxiliando elas, então, na obtenção de nutrientes e de água. E lembrando, pessoal, que os fungos, eles possuem, então, uma reserva energética deles, é o glicogênio. Então, aqui, quando eles se associam às raízes das plantas, as plantas vão fornecer para eles o carboidrato, ele vai conseguir, então, o alimento, em troca, ele auxilia a planta na absorção dos nutrientes. Nós também temos que algumas formigas cortadeiras, as formigas cortadeiras, elas produzem, né? Elas cultivam os fungos para que eles consigam quebrar a celulose, a lignina presente nas folhas, para que as formigas consigam, então, consumir o produto dali. Porque as formigas, elas não possuem enzimas capazes de quebrar a lignina e a celulose. E uma grande importância também dos fungos é na produção de medicamentos. Então, a gente tem o fungo do gênero Penicillium, que foi o fungo utilizado, que é o fungo utilizado para produzir a penicilina, que é um importante antibiótico, que é utilizado no tratamento, então, de algumas doenças. E, antigamente, nas guerras, antes de descobrir os antibióticos, muitos soldados morriam por infecções devido aos seus ferimentos. Então, com a descoberta dos antibióticos, reduziu o índice de mortes devido ao tratamento agora das infecções com os antibióticos. E nós temos, então, aqueles fungos, né, que causam algumas doenças, e essas doenças são chamadas de micoses, onde a gente tem, então, às vezes aquela micose que dá na unha, e aí a gente tem que tratar, né, com um antifúngico. A gente tem também o famoso sapinho, né, ou também conhecido como candidíase, que é causado pela Candida albicans. E ela afeta aí, então, a mucosa da boca, a mucosa às vezes do nosso esôfago, a mucosa das nossas genitálias. E é importante também, pessoal, tratar, né, esses fungos com os antifúngicos. E a candidíase, ao fungo, né, Cândida, ele já é um fungo que nós temos ele presente no nosso organismo, porém, quando ocorre uma queda da nossa imunidade, pode acontecer desse fungo, então, se desenvolver ali e a gente ter o problema da candidíase ou do sapinho. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.